porque essa oportunidade é única. Quem tá feeling good é o Lucas, com essa medalha de ouro. Aqui, ó, esse medalhão aí no peito. Lucas, pesada. Pesada, né? A galera falou isso mesmo aqui no programa. A Ingrid comentou ontem que a medalha é muito pesada. O Alexandre, que é o nosso repórter aqui do UOL, ele está produzindo um material muito legal sobre você, inclusive. Então, eu queria deixar um espaço aberto aqui para ele já aproveitar o momento, ao vivo aqui com você, e já soltar aquela pergunta. Vai lá, Alexandre, está com você. Boa noite, pessoal. Até, assim, entrando um pouquinho no tema nome, né? Porque, Lucas, você, pouco antes do PAN, você recebeu, né, o barco, você até publicou o vídeo nas redes sociais lá, né? Um barco bem elogioso da sua parte, e você batizou ele de Estrela Textor. E a gente foi procurar e saber um pouquinho a curiosidade disso aí, e assim, passa por uma feijoada, que disseram que você gastou o inglês na feijoada lá depois de um tempo para convencer o Textor a dar uma ajuda. E queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente, cara, de como que foi, na verdade, essa conquista no ano passado, né? Foi em 2022 ainda. Como é que foi esse papo aí na feijoada para depois fazer essa homenagem a ele num barco que você estreou na competição, né? Exatamente. Assim, eu sempre fui um cara muito obstinado, eu sempre corri muito atrás, assim, como todo atleta de alto nível, né? Eu acredito ainda mais nós brasileiros que a gente se vira nos 30, basicamente, para conseguir chegar onde a gente chega. Então, assim, eu sempre fui atleta já há 11 anos, né? Desde que eu comecei a remar do Botafogo de Futebol e Regatas. E, assim, nasci e cresci lá, basicamente, né? Desde os meus 14 anos. E nesse momento, né, que a gente teve a compra do Botafogo pela SAF, né, pelo John Textor, que é um investidor americano, a gente passou ali por um momento bem difícil ali dentro dos esportes olímpicos, e depois de 2 anos a gente pôde, assim, ter um certo alívio, né, as coisas começaram a voltar um pouco ao que eram antes. E eu vi uma oportunidade junto com o presidente do Sérgio de Mello, que é uma pessoa assim, que eu sou muito agradecido por ter junto ali com o nosso esporte. Sempre conversei muito com ele, muito próximo do nosso presidente. Eu fiz um pedido para ele um dia, né? Eu falei, pô, presidente, traz o John aqui numa regata, porque a gente, ano passado, estava numa competição muito acirrada, né? Com os nossos rivais da Gávea. E aí a gente, fez uma competição basicamente perfeita naquele dia. O John apareceu, o Dorcésio pediu para ele ir lá na regata, ele apareceu. Foi uma regata que eu não tinha prova para competir, então eu fiquei de host do John Textor, né? E para mim foi um prazer poder conhecer ele no mesmo dia, apresentar, assim, um esporte que, na verdade, ele já até conhece, porque um dos filhos dele já passou um período na universidade remando, então é uma coisa assim que ele não tinha um conhecimento tão grande, mas ele já ouviu falar, né? E aí, logo depois que a gente ganhou a regata, fomos campeões, eu convidei ele para ir lá na nossa sede, né, do outro lado da lagoa, na sede náutica, e a gente fez uma feijoada. Ele, comeu feijoada com a gente, bebeu caipirinha em copo de cafezinho, sabe? É um cara muito do povo, é um cara que tá ali vibrando com o Botafogo. E eu conversei com ele, mostrei a nossa realidade, mostrei realmente que a gente tem condições, né? O Brasil tem condições de ser potência no remo, e um cara como ele seria essencial para estar ajudando. E, assim, depois de um tempo, ele veio, assim, junto com o presidente, com a ideia de estar me apoiando com esse barco, né? Que é um barco alemão de alta tecnologia, que é um dos que eu mais gostei de estar remando. Ele fez o investimento junto com o presidente do Césio, também com o Carlos Montenegro, e foi uma coisa assim que foi até inesperada de ter chegado antes do Pan-Americano, porque a previsão de entrega era de 5 meses, então assim, o barco foi entregue em 1 mês e meio, foi assim, um tempo recorde, e no final das contas deu tudo certo. A gente mandou ele para cá, para o Chile, né? A gente está na base de São Pedro de la Paz, é um pouco mais ao sul de Santiago, e deu tudo certo, assim, porque eu pude estrear o barco, Estrela Textor, né, que a ideia veio do presidente Dorcésio, e eu adorei a nomenclatura, né. Os nossos barcos lá do Botafogo, geralmente, eles têm por estatuto, eles têm nomes de estrelas, né, então, como o John Textor, ele, na verdade, ele não faz parte de nenhuma constelação ainda, eles deram a ideia de colocar o Estrela na frente. E foi isso, cara. O barco
estreou na eliminatória com a vitória, semifinal também, venci a semifinal, fiz o melhor tempo e cheguei na final acirradíssima com o americano, que é um atleta assim, de ponta, né, do país dos Estados Unidos, e deu tudo certo. Assim, muito feliz por quebrar esse jejum e ser o primeiro medalhista de ouro da história do remo no single skiff.